Vamos abrir em Atos capítulo 19, continuando nas exposições do livro de Atos. Entramos hoje no capítulo 19, vamos ler do verso 1 até o verso 10. Aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Encontrando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Paulo perguntou: então que batismo vocês receberam? Eles responderam: o batismo de João. Paulo explicou: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus. Mas como alguns deles se mostravam teimosos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo se afastou deles e, levando consigo os discípulos, passou a falar diariamente na escola de Tirano. Paulo fez isso durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Amém. Senhor, estamos diante da sua palavra, ó Pai. Continue a abençoar a sua igreja, encha-nos com o seu Espírito Santo para que possamos ter o pleno entendimento desta mensagem. Abençoe cada um aqui, nós oramos em nome de Cristo. Amém. Pode se sentar, irmãos? Cristianismo incompleto versus uma vida cheia do Espírito Santo. É isso que nós vemos nesse texto de Atos. Recapitulando um pouco, o Felipe pregou domingo passado, no final do capítulo 18, Lucas apresenta um homem chamado Apolo. Algumas características de Apolo: poderoso nas Escrituras, fervoroso de espírito, que essa era a principal característica dele, ensinava corretamente sobre Jesus, sobre a palavra de Deus, mas ele conhecia apenas o batismo de João Batista. Então Priscila e Áquila precisaram instruí-lo, precisaram corrigi-lo na sua teologia, para que ele fosse pregar com mais exatidão sobre Jesus Cristo. Então nós temos aqui o capítulo 18 terminando com o homem sendo instruído, sendo corrigido, e o capítulo 19 com homens que precisam ser corrigidos e instruídos, mas que eles ainda não tinham sido orientados de forma correta. Então Lucas está mostrando esses 2 tipos de conhecimento parcial da palavra de Deus, do Evangelho. Um conhecimento incompleto. Cerca de 30 anos depois que João Batista morreu, algumas pessoas que haviam se batizado pelo batismo de João, elas acabaram saindo da Judéia, por algum motivo ou outro, estavam morando em Éfeso. E aqui Lucas se refere a essas pessoas, um grupo de homens ali, chama eles de discípulos, como nós lemos aí. Mas o que nós vamos ver aqui? Qual o significado deles serem chamados de discípulos? Outra coisa que nós vamos ver aqui, o que isso significa para a fé cristã? Qual o significado de no batismo de João? Será que existe um segundo batismo a ser realizado? Ou também, será que é possível, de acordo com como nós lemos, ser batizado no Espírito Santo? Então essas e outras questões nós vamos responder aqui ao longo da exposição desse texto.
Embora Lucas mencione Apolo no final do capítulo 18 e Paulo no 19, em nenhum momento fala que eles se encontraram. Tá? Mas provavelmente ali, quando Paulo volta para Éfeso, ele encontra Priscila e Áquila, pois eles eram bem amigos, que deve ter relatado ali, né, a passagem de Apolo por aquela cidade. Né? Isso é uma suposição. Lembrando também que Paulo foi impedido de ir para Éfeso, que ele queria. Né? Lá no capítulo 16, já foi pregado aqui, o Espírito Santo impediu ele acabou indo para a Europa, né? Pregou na Europa, e dali foi um berço missionário, né? Pelos missionários que foram enviados para evangelizar a América. Então aqui um marco importante para nós recapitularmos. Essa cidade que Paulo chega, Éfeso, né? Já foi falado um pouco dela aqui. Ela era um centro comercial estratégico importante, porque ela é uma cidade portuária, então eles usavam ali o porto, né, para fazer os negócios da cidade, o comércio. E algo importante também nessa cidade é que ela era sede do culto à deusa Diana. Deusa Diana na pronúncia romana. Tá? Se você ler algumas traduções, eles usam deusa Ártemis, que é na pronúncia grega, mas é a mesma coisa, tá? É a mesma deusa. Dizem que no primeiro século, tá? Não sabe se exatamente, mas a cidade de Éfeso possuía mais de 200 mil habitantes. Tá? O Felipe mencionou aqui 500 mil, a gente não sabe exatamente, mas era uma grande cidade. Então, atualmente, né, foram feitas escavações no local onde Éfeso, né, existia, que hoje é a atual Turquia, e ali encontraram, né, escavaram ali um teatro que comporta mais ou menos aí 24 mil pessoas sentadas. Esse teatro é conhecido aí como o Grande Teatro de Éfeso. Se você for passear lá na Turquia, lá você pode conhecer esse teatro que está lá. Lógico que está em ruínas, mas eles conseguiram escavar ali, dá para ver ali o resto das construções ali desse grande teatro. Então, era uma grande cidade, né? Uma cidade espiritualmente confusa, né? Cheia de magia, religiosidade, porque era o centro do templo da deusa, né, Diana. Só que né, campo missionário importante. E Paulo, ele faz o bem uso do Evangelho de Jesus Cristo. Ele é bem oportuno, ele vê o local, né, o Espírito Santo leva ele, e esse abriu as portas para que ele voltasse para essa cidade, né, que é o campo missionário importante, por conta do paganismo, por conta da idolatria que eles estavam vivendo. E Lucas, né, nos mostrando o Evangelho, entrando aqui num centro de paganismo religioso, mas nós vemos aqui que o primeiro problema dessa cidade não era o paganismo, mas era uma religiosidade incompleta que eles estavam tendo. Dali, de Éfeso, saíram obreiros para plantar igreja por toda a província da Ásia, na Ásia Menor. Ali passaram Priscila e Áquila, Apolo pregou ali, nós vimos isso. Essa igreja, Paulo enviou Timóteo, que fosse seu sucessor, para pregar na igreja de Éfeso. E mais tarde também o apóstolo João prega aqui. E a própria Maria, mãe de Jesus, morou na cidade de Éfeso, frequentou essa igreja. E dali Paulo escreve, né, suas duas cartas aos Coríntios. Nós temos aqui o Novo Testamento. Paulo escreve de Éfeso as duas cartas a Timóteo, 1ª e 2ª Timóteo. Dali também, quando o apóstolo João pregava na igreja, ele escreve ali o seu evangelho e também as suas 3 epístolas. Então a cidade de Éfeso ela ficou marcada, né, pela importância ali de um centro apostólico ali, né? Os apóstolos passaram por ali, pregaram ali, escreveram o evangelho que nós temos hoje desta cidade de Éfeso. E olhando para a estrutura, né, desses 10 versos que nós lemos, do verso 1 a 3, nós vamos ver aqui que Paulo fala sobre discípulos incompletos no seu conhecimento, né? Depois do 4 ao 7, uma transição da promessa para o cumprimento. Aqui tem uma subdivisão. Nós vamos trabalhar ali o 4 e o 5 juntos, que vai falar sobre o batismo de João. E o 6 e o 7,
né, quando o Espírito desce sobre eles. E finalizando do 8 ao 10, a expansão do reino de Deus pela palavra. Discípulos, mas sem o Espírito. Será que isso é possível? Ser discípulo, mas não ter o Espírito Santo. Verso 1 diz assim: encontrando ali alguns discípulos. Essa palavra discípulos, ela significa seguidores genuínos de Cristo. Toda vez que Atos usa a palavra discípulos, ou significa seguidores de Cristo, ou seguidores de um ensino religioso. Então, eles eram discípulos de um estágio anterior, à revelação. Então, presume-se, que eles não eram cristãos genuínos. John Stott vai dizer que não existe cristão regenerado sem o Espírito. E ele usa o texto de Romanos, capítulo 8, verso 9, que eu queria ler com vocês, para a gente entender, quando ele diz ali, encontrando ali alguns discípulos. Romanos 8, 9 diz assim: vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então não há como uma pessoa ser um crente verdadeiro e não ter o Espírito. Tá? Isso não condiz com as Escrituras. Então, apesar deles terem ouvido a profecia de João Batista sobre Jesus, sobre o Messias, aquele que viria após ele, João Batista, ele mesmo menciona o Espírito quando ele diz que eu batizo com água, mas aquele que virá após mim, ele os batizará com o Espírito Santo. Então, João Batista anunciava o Espírito Santo a todos aqueles que ele pregava. Logo, esses homens, eles não haviam ainda ingressado na nova aliança de Cristo. Veja, 30 anos após a morte de João Batista, eles estavam ali. Então, depois que Apolo prega uma mensagem incompleta em Éfeso, ele precisou ser corrigido por Priscila e Áquila, na sua teologia. Ele deixa a cidade, ele vai para Corinto e Paulo chega, permanece aqui nessa cidade, durante 3 anos pregando o Evangelho. Note que, quando Paulo chega e confronta esses discípulos, que nós vamos entrar aqui no verso 2, ele é bem duro com eles. Então, como eu disse, provavelmente Priscila e Áquila já relataram o que estava acontecendo nas pregações de Apolo, que eles precisavam ser corrigidos. Apolo também só conhecia o batismo de João. Então Paulo chega e ele vai direto ao ponto, ele vai direto ao assunto. Veja o verso 2, ele pergunta para eles, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito, eles respondem. Então, note que Paulo não pergunta para eles sobre os dons do Espírito Santo, mas Paulo ele está se referindo ao Espírito Santo como o selo da salvação. É como se ele estivesse perguntando, vocês realmente são salvos? Vocês têm o Espírito Santo, como o texto que o irmão Felipe leu em Efésios capítulo 1, que fala que o Espírito é o selo da salvação? É isso que Paulo estava questionando esses homens. Então Paulo deu oportunidade para eles pensarem, para eles refletirem naquilo que eles estavam vivendo e acreditando. A resposta dos discípulos, quando eles respondem, nem mesmo sabemos que existe o Espírito Santo, eles não sabiam que o Espírito já havia sido dado para a igreja. Essa expressão, o Espírito sido dado para a igreja, ou outorgado à igreja, eles não sabiam disso. Por isso que eles respondem, nós nem sabemos que existe o Espírito. Depois que Jesus, lá em João capítulo 7, ele vai falar, quem tem sede, venha a mim e beba, e quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas, de água viva. Ele está querendo dizer sobre o Espírito. E o João, no verso 39, ele vai explicar o que Jesus fala. Ele vai dizer, isso ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito, até aquele momento, não tinha sido dado. Mesma expressão, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Nós sabemos que o Espírito veio, sido dado à igreja
a partir de Atos capítulo 2, no Pentecostes, né, que foi o evento, o marco que o Espírito Santo desceu sobre a igreja. Então esses 12 homens, né, esse número 12 não significa nada, tá? Ele está aqui porque eram 12 homens realmente, não tem nada a ver com os 12 discípulos, tá, que Jesus escolhe. Eles estão numa fase introdutória à fé cristã. Né? Assim como Priscila e Áquila precisaram ensinar Apolo, esses homens precisaram ser também instruídos por Paulo. E aqui tem, né, uma aplicação para nós. Quantos de vocês já foram instruídos na sua teologia? Eu fui muito instruído na minha teologia, eu fui muito corrigido na minha teologia. Eu cresci, né, na minha fé cristã, tendo uma percepção de algo, uma teologia humana, né, um peso moral. E quando comecei a estudar as Escrituras, eu tenho certeza que alguns de vocês já passaram por isso também, e nós começamos a compreender o Evangelho da Graça, o Evangelho de Jesus Cristo, que o homem não pode fazer nada para se salvar, o homem não pode fazer nada para se santificar, porque somente o Espírito Santo, né, que habita no homem por meio de Cristo, é capaz de fazer isso. Então você tem ensinado pessoas que pensam erroneamente, você tem aberto as Escrituras e lido os textos bíblicos dizendo, irmão, isso é o Evangelho da Graça. Não tem o que você fazer. A teologia do homem não leva a lugar algum. O homem é falho. O homem ele é pecador de nascença. Ele nasce pecador. Ele precisa do Espírito Santo de Deus para ele ser regenerado. Você tem feito isso com as pessoas? Quando você vê alguém falando algo que não condiz com as Escrituras? Eu cresci no meio assim. Eu fui corrigido. Pessoas me corrigiram. Professores me corrigiram. Você precisa ser assim também. Você aprende a palavra de Deus. Você precisa orientar, assim como Priscila e Áquila, que não eram pastores, não eram líderes da igreja, mas eles ensinavam o verdadeiro caminho que aponta para Jesus Cristo. Então Paulo explicou que o batismo de João era um batismo de arrependimento, né, que olhava para o futuro, para o Messias prometido. Né, se nós formos fazer uma analogia com o batismo cristão de hoje, é um batismo que olha para o passado, que olha para a obra de Cristo na cruz. E Cristo ressurreto. Simon Kistemaker, quando ele comenta esse verso 2, ele diz assim, né, que o batismo cristão, o batismo de João, estava do outro lado do Calvário e do Pentecostes. Ele foi correto no seu devido tempo, mas esse tempo já havia terminado. Ou seja, João foi uma preparação para aquele que viria depois dele. Então o diálogo de Paulo com aqueles discípulos nos mostra que eles não conheciam o Espírito, que eles não conheciam a obra consumada de Cristo ou concluída de Cristo na cruz. Eles só conheciam a mensagem que era preparatória de João Batista. Então Paulo, querendo saber, né, mais sobre a base espiritual desses discípulos, ele pergunta novamente no verso 3, acompanhem comigo. Então, que batismo vocês receberam? E eles responderam, o batismo de João. Provavelmente aqui grupos de discípulos, né, de João Batista que haviam sido batizados, eles permaneciam com esse mesmo ensino que eles aprenderam lá quando João Batista ainda os orientava, né? Só que nós temos algo importante aqui. Note a diferença de Apolo e desses discípulos que Paulo estava questionando. Apolo conhecia somente o batismo de João, mas a palavra de Deus diz que ele ensinava corretamente sobre Jesus. E ele tinha um conhecimento preciso das Escrituras. A palavra de Atos capítulo 18 diz que ele era poderoso nas Escrituras. Um termo que não é usado para nenhuma outra pessoa no Novo Testamento. Apolo recebe esse termo. E os discípulos, eles tinham o batismo de João, mas lhes faltava o conhecimento do Espírito Santo, que eles não tinham. Mesmo que eles já estivessem ouvido de João, que já anunciava que Jesus os batizaria com o Espírito.
Eles eram falhos porque eles não conheciam o Espírito Santo. Eles não possuíam a alegria, né, da nova aliança, de estar com Cristo, de pertencer à família espiritual, ao corpo de Cristo, à igreja de Cristo. Eles não tinham um relacionamento com Cristo. E aqui nós temos, né, uma aplicação para nós. Aí eu te pergunto, né? Você tem essa certeza do Espírito Santo? Paulo perguntou aqui: que batismo vocês receberam? Eles responderam o batismo de João. Né? Vocês que receberam o batismo de Jesus, vocês têm certeza que o Espírito Santo desceu sobre vocês, que vocês têm o selo do Espírito Santo, que vocês pertencem à família espiritual, que vocês são realmente crentes de verdade? É por isso que o Lucas usa o termo discípulos, que significa aprendizes, né? Aqueles que precisam ser orientados. Todos nós somos discípulos, todos nós precisamos aprender a sermos orientados, né, na palavra de Deus. Fazendo isso, o apóstolo Paulo confirma as palavras do próprio João, quando ele pregava. Né, ele dizia: aquele que virá após mim, né? João fala dele mesmo. Ele diz: convém que ele cresça e que eu diminua. É isso que Paulo está fazendo. Paulo está dizendo: vocês, que batismo vocês receberam? Eles respondem: o batismo de João. Então Paulo está colocando a importância de Jesus, de mostrar Jesus para aqueles homens. O próprio João falou isso, que ele cresça e que eu diminua. Aí então Paulo vai explicar para esses homens. Veja o verso 4. Aqui já entra no segundo ponto. O batismo de João, ele era, né, realmente válido? Paulo explicou: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Paulo estava explicando, né, para esses homens sobre o batismo de João, né, coisa que eles já sabiam. Eles foram batizados por João. Porém, eles não eram fiéis aos ensinamentos de João, porque João falava sobre Jesus, falava sobre o Messias, falava sobre o Espírito. E eles não entenderam isso. Então, por isso Paulo lembra eles dos ensinos de João. João pregava sobre arrependimento e sobre aquele que viria, o Messias, Jesus. João chamou as pessoas ao arrependimento e elas, demonstrando um arrependimento genuíno, elas eram batizadas por João Batista. Isso realmente acontecia. Né? Elas eram limpas espiritualmente quando elas se arrependiam. Mas a pregação de João, ela era preparatória. Ela era provisória. Ela tinha tempo. Porque só Jesus pode limpar os pecados do povo. Somente Cristo pode perdoar os pecados da igreja. Então qualquer outro ensino paralelo a esse é um grande erro teológico. Então o que era de fato o batismo de João? Né? Na palavra de Deus ele era verdadeiro, ele era bíblico, ele era de Deus, mas ele era provisório. Né? Ele era preparatório para a vinda de Cristo. Tanto que Paulo diz, né, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, preparando o povo para Jesus que viria após ele. Então Paulo instrui esses homens, né, que tinham o batismo de João, não falando a respeito do Espírito Santo, né, isso era o acontecimento após o batismo. Ele fala de Jesus, né, que veio depois de João. Ele aponta para Cristo. Né, a salvação ela está em Cristo, o perdão dos pecados está em Cristo. O Espírito Santo ele faz a obra, ele realiza a obra no coração do homem. Então, o objetivo, né, é que eles viessem a ter fé em Jesus Cristo. Então, depois de cumprir esse objetivo, né, o nome de João Batista no livro de Atos, ele não é mais mencionado, né, em nenhuma outra ocasião. Então, esse era o propósito do ministério de João Batista. E na sequência, no verso 5, é como que os discípulos respondem, né, a Paulo. Verso 5 diz assim, eles tendo ouvido isso, foram batizados no nome do Senhor
Jesus. Aqui o batismo, nós sabemos que não é uma condição para a salvação, né, mas ele é um testemunho da salvação. É um ato público onde o cristão, ele declara, né, que ele já entrou para a família espiritual, que ele é convertido e que ele pertence a Cristo. Cristo perdoou os seus pecados e agora, por meio de um ato público, que é o batismo nas águas, né, ele faz isso perante a igreja, comunicando que agora, né, eu pertenço a Jesus Cristo, assim como Paulo orientou esses homens. Mas aqueles que são de Cristo devem receber o sinal da aliança e identificar-se com ele, né? Isso é o batismo, esse ato público. E quando nós nos batizamos, nós ingressamos na família que é a igreja. Por isso hoje, né, perante essa mesa que representa a ceia do Senhor, aqueles que já fizeram isso publicamente, né, aqueles que fizeram seus votos, que passaram por uma confissão de fé e declararam, né, que são realmente de Cristo, podem participar da ceia do Senhor, né, que é um dos meios de santificação da igreja. Então Paulo leva esses discípulos a Jesus, né, a pregação de João Batista demanda arrependimento ao pecado. Mas o que é uma fé verdadeira, né, hoje, para você? O que é uma fé verdadeira? Obediência ao Evangelho. E quando nós criamos uma fé verdadeira por meio do Espírito Santo, que é Ele que nos dá isso, nós temos o desejo de se batizar. Se batizar nas águas, para participar da igreja, participar de momentos como esse, solene, que é a ceia. Então, esses homens, eles ouviram as instruções de Paulo a respeito de Jesus, entenderam a palavra da salvação, que a salvação é por meio de Cristo, e foram batizados em nome de Jesus. É um ato voluntário da parte deles, isso também tem que ser voluntário. Mas aqui um grande questionamento, né? Por que eles foram batizados de novo? Será que o Novo Testamento fala sobre esse rebatismo? Né? O Novo Testamento, ele não ensina sobre o rebatismo, né? Mas esse era o primeiro batismo cristão deles, né, desses discípulos. Eles nunca tinham sido batizados em nome de Jesus, na nova aliança, após a cruz e após o Pentecostes. Isso são marcos importantes para a igreja. E Lucas não menciona que Apolo foi batizado de novo. Lucas não fala, nós não sabemos. E essa questão do rebatismo não é abordada no Novo Testamento. Nós sabemos que hoje, né, algumas igrejas batizam novamente, né, membros que vêm de igrejas como igrejas neopentecostais, que têm, né, uma teologia completamente diferente da nossa. Aí algumas igrejas fazem o rebatismo. Mas aqui eles nunca, né, tinham sido batizados em nome de Cristo. Por isso que Paulo fala, vocês precisam do Espírito. Eles não tinham o Espírito. Eles não eram convertidos. Eles precisavam de Cristo. Calvino diz também, uma informação importantíssima, que o batismo de João não era o sacramento da igreja estabelecida, mas um sinal temporário. O Novo Testamento, por meio de Jesus Cristo, nos dá duas ordenanças, dois sacramentos. Uma é a ceia, o outro é o batismo nas águas. Então, o batismo de João não era um sacramento da igreja naquela época. Mais um motivo, né, sobre esse rebatismo. E no verso 6, o que acontece, né, depois que eles são batizados nas águas, em nome de Cristo? O verso 6 diz, e quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Aqui entra uma parte que nós já aprendemos sobre isso, né? Sobre o que é o batismo no Espírito Santo, se ele é ou não uma segunda bênção, né, para aquele que se converte, para os crentes, para a igreja. Nós sabemos que não é uma segunda bênção. Dois teólogos reformados, né, pensam da mesma forma. F.F. Bruce e Sinclair Ferguson. O Ferguson ele esteve
aqui no Brasil ano passado. Nós escutamos as pregações dele lá em Águas de Lindóia. Foi muito bom, em outubro do ano passado. E eles vão dizer a mesma coisa. Eles vão dizer que Atos descreve eventos de transição histórica e não uma norma repetível. O que ele está querendo dizer com isso? Atos é uma narrativa histórica onde Lucas relata os fatos que estão acontecendo. Não é um meio de ensinamento, de doutrina, assim como Paulo faz nas suas cartas. Paulo, nas suas epístolas, ele ensina a igreja. Você deve andar dessa forma. Você deve viver assim. Os frutos do Espírito são esses. Ele ensina a igreja por meio de doutrinas. Esse livro de Atos é uma narrativa histórica. Então, Lucas está narrando os fatos. Então, ele não quer dizer que isso, é obrigatório que aconteça. Toda vez que uma pessoa é batizada, ela recebe o Espírito e fala em línguas, como aconteceu nesse texto. Observe o padrão de derramamento do Espírito no livro de Atos. Nós temos aqui 4 derramamentos do Espírito, até agora. Tá? No capítulo 2, com o povo judeu, quem que estava presente? Os apóstolos. O Espírito veio sobre a igreja. No capítulo 8, o Espírito veio sobre os samaritanos. Quem que estava presente? Pedro e João. Nós já estudamos sobre isso. No Atos capítulo 10, na casa de Cornélio, Pedro vai lá, ora por eles, o Espírito Santo desce sobre eles. Outro evento de derramamento do Espírito Santo. E no capítulo 19, os discípulos de João Batista, quem que está presente? Apóstolo Paulo. Então, sempre esses eventos de derramamento do Espírito, eles são um marco para a expansão da igreja. Eles precisam ter uma validação apostólica, que até agora esses 4 tinham apóstolos presentes. Isso é um sinal visível para a igreja. Ou seja, eles estão recebendo o Espírito Santo, falando em outras línguas e profetizando, porque significa que eles estão entrando para a família, para a igreja de Cristo. Eles receberam o Espírito. Então, línguas aqui são um sinal de inclusão ao povo de Deus, à igreja, naquela época. Mas não é uma evidência universal, não é uma regra, toda vez tem que ser assim. E aqui tem uma doutrina importante, o batismo no Espírito ele significa a união com Cristo. Veja que a carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, quando ele fala sobre os dons do Espírito, ele explica algo importante sobre o Espírito Santo. Ele diz assim, vou ler rapidamente para vocês. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Está falando aqui, o Espírito, ele é derramado sobre a sua igreja quando nós somos salvos, a nossa união com Cristo. Então isso significa que o derramamento do Espírito ele é para todos os povos, judeus, gregos, escravos, livres. E a experiência de falar em línguas e profetizar, como diz aqui também, não é evidência de um batismo com o Espírito Santo. Tá? Isso não há esse fenômeno de derramamento do Espírito. Por exemplo, em outros textos, quando o Espírito desce sobre os samaritanos, lá no capítulo 8, o texto não fala que eles falaram em línguas. Tá? Então isso não é uma regra. Assim como vários outros eventos também. Então hoje esse dom de línguas, ele não é uma evidência do Espírito Santo. Tá? Paulo ainda pergunta lá em 1 Coríntios 12, verso 30, falam todos em outras línguas? Paulo está fazendo uma retórica aqui, uma pergunta, e ele está induzindo a uma resposta negativa, ou seja, nem todos falam. Então quando Paulo escreveu aos Efésios, que é essa igreja que ele está pregando agora, quando ele escreve lá no capítulo 5 da carta aos Efésios, ele fala sobre a plenitude do Espírito Santo. E ele não faz menção ao dom de línguas. Então, em parte alguma das Escrituras, nós somos admoestados, orientados a buscar o batismo do Espírito Santo, como o dom de línguas. Mas a Bíblia, ela relata algo importante para nós, para mim e para você, que nós sejamos cheios do Espírito Santo. E aqui nós temos uma aplicação importante. Hernandes Dias Lopes ele vai dizer que o Novo Testamento não apoia a crença de que o recebimento do Espírito Santo resulta no falar de línguas. Pelo contrário, a evidência histórica de Atos mostra
que todos os cristãos que foram cheios do Espírito, o que eles fizeram? Testemunharam de Jesus Cristo. Então aqui é uma pergunta. Você tem testemunhado de Jesus Cristo? Se você realmente recebeu o Espírito da salvação, o Espírito Santo de Deus, que é o selo, você tem testemunhado de Cristo às pessoas? Você tem falado de Cristo? Você tem anunciado Cristo às pessoas? Tem muita gente aí fora que não tem a Cristo, e que precisa, que anseia por salvação. Você tem feito isso? Você tem agido como um crente que tem o Espírito Santo? Você tem feito isso na sua vida? E no verso 8, entrando aqui no próximo ponto, que vai dizer que o reino avança pela palavra. Depois de ter sido batizados, terem recebido o Espírito Santo. No verso 8 diz que durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus. No final da segunda viagem missionária de Paulo, ele faz uma rápida passagem por essa cidade de Éfeso. E ali ele vai direto para a sinagoga, ele discute com os judeus. Os judeus eles gostaram do seu ensino, das palavras de Paulo. Eles pedem para Paulo ficar mais tempo lá na igreja, na sinagoga, ensinando aquelas pessoas que estavam ali, quando ele passou por ali. Mas Paulo não atendeu aos pedidos dele, ele estava indo para Jerusalém. E ele recusou o convite, só que ele promete que ele voltaria. Eu vou voltar para ver os irmãos. Então a palavra que ele prega, o que ele prega aí? Ele prega a respeito do reino de Deus. Que todas as vezes que Lucas usa reino de Deus, é similar ao evangelho de Jesus Cristo. Então Paulo ele não mudou a sua pregação. Ele sempre pregava sobre o evangelho de Jesus Cristo. Paulo não muda o seu discurso. Paulo não muda o ensino. Ele não prega uma mensagem diferente. Mas como sempre acontece, o verso 9, mas alguns deles se mostravam teimosos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão. Paulo se afastou deles e, levando consigo os discípulos, passou a falar diariamente na escola de Tirano. Como sempre, a oposição acompanha Paulo quando ele está pregando. Aqui ele ainda estava na sinagoga, a palavra diz que ele ficou 3 meses na sinagoga ensinando, e aconteceu que alguns deles, teimosos e descrentes, falavam mal do caminho. Alguns membros começaram a resistir a Paulo, era resistência, e quando eles falavam mal do caminho, significa que eles falavam mal do povo de Deus, dos crentes, daqueles que estavam se convertendo ali, do ensino, e falavam isso publicamente. Então eles estavam difamando os cristãos publicamente. Era isso que eles estavam fazendo ali. Então, mediante essa atitude, o que Paulo faz? Ele deixa a sinagoga com os discípulos, ele busca um local neutro para pregar a sua palavra e manter o seu ensino. Paulo ele não entrou em um embate com aqueles judeus, ele não ficou debatendo com eles. Ele não perdeu o seu tempo, Paulo otimizou o seu tempo. A gente fala muito hoje de otimizar tempo, Paulo fez isso. Ele escolhe um local neutro, uma escola de teologia. Ele começa ali a dar aulas diariamente. Ele ensina regularmente a palavra de Deus, todos os dias, durante 2 anos. O texto original, ele traduz ali que ele ensinava da hora 11, da hora 5ª até a hora 10ª. Ou seja, Paulo ensinava das 11 da manhã até as 4 da tarde. Todos os dias, durante 10 anos, eles tinham aula por 5 horas ali na escola de Tirano. Esse período era logo após aqueles homens ali naquela cidade, a cultura deles, eles trabalhavam de manhã, quando dava 11 horas da manhã, por conta do local ser muito quente, eles paravam o seu trabalho, eles tinham um momento de descanso até as 4 da tarde, a partir das 4 da tarde que eles voltavam a trabalhar novamente. Então, esse período de descanso, Paulo usava a escola,
Tirano era o professor, era o dono da escola. Provavelmente ele dava aula de manhã e de tardezinha. E no momento de descanso, que era o momento que eles dormiam, descansavam, almoçavam, os discípulos ali tinham aulas durante 5 horas. Né? E Paulo, nessa oportunidade de ensinar a palavra de Deus, num local quente, durante 5 horas ensinava aqueles discípulos. E no verso 10 vai dizer que Paulo fez isso durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Nesse tempo que Paulo ensinou nessa escola, ele treinou futuros líderes que plantaram igrejas por toda a Ásia, a província da Ásia, a Ásia Menor. O texto não fala, mas provavelmente Paulo ele não ficou ali o tempo inteiro. Ele saía pela província da Ásia pregando o evangelho. Porque se você for ver ali no verso 26 desse mesmo capítulo, de Atos 19, alguns estão questionando Paulo, olha, veja o que eles dizem. E agora vocês estão vendo e ouvindo que não só em Éfeso, na cidade, mas em toda a província da Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando que deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Então Paulo saiu da cidade, provavelmente, pregou o evangelho por toda a província de Éfeso durante 2 anos. John Stott vai dizer que as preleções diárias de Paulo resultaram na evangelização de toda a Ásia Menor. Éfeso foi durante décadas, né, um centro evangelístico da Ásia. É o único lugar onde Paulo, em todas as suas passagens, ele ficou 3 anos pregando. Seu sucessor Timóteo, né, mais tarde, pregou aqui nessa cidade e também o apóstolo João. Então, o que nós vemos aqui? Não foram os milagres que aconteceram, né, não foram as línguas que eles falaram, mas foi o ensino persistente da palavra de Deus. Esse é o grande meio que o Espírito usa para alcançar as pessoas. É a palavra de Deus, é o ensino persistente, é a pregação. E aqui nós temos algumas aplicações importantes para nós. Né, hoje, há pessoas como esses 12 homens, esses 12 discípulos da igreja. Pessoas religiosas, pessoas que se acham moralmente corretas, pessoas que são interessadas em Jesus, no seu evangelho, mas elas não têm o Espírito, não têm o Espírito Santo. E igrejas cheias de pessoas que não são instruídas no ensino de Jesus, não são regeneradas. Cuidado com esse evangelho incompleto, né, que coloca o homem acima da palavra de Deus, né, que foca na teologia humana. Cuidado com isso. O foco de Atos aqui não são os fenômenos que aconteceram, é o avanço do evangelho, é a igreja crescendo, igrejas sendo plantadas, líderes sendo formados, pessoas se convertendo, recebendo o Espírito. Né, a vida cheia no Espírito hoje, o que é? Hoje a vida cheia no Espírito é obediência à palavra de Deus, santidade, amor pela igreja e as missões, que é você pregar o evangelho, você anunciar Cristo para as outras pessoas. Então não basta, né, nós conhecermos Jesus, como João anunciou, nós precisamos crer, né, naquele que perdoa pecados e receber o Espírito Santo de Deus e pertencer, né, ao senhorio do nosso Senhor Jesus, que reina sobre nós, que somos a sua igreja. Veja que contraste interessante, né, nós temos aqui. Esse grande teatro que comporta 24 mil pessoas, né, que foi escavado, está lá na Turquia hoje. Quando Paulo, aqui no verso 26 que nós lemos, ele fala que não existem deuses que são feitos por mãos humanas. Alguns ourives e artífices, eles replicavam, né, o templo da deusa Diana em prata, e eles vendiam
para as pessoas. Eles ganhavam dinheiro com isso. E quando Paulo fez isso, eles ficaram revoltados, porque comprometeu, né, o rendimento deles, mexeu no bolso daqueles que aproveitavam, né, desse paganismo. Então as pessoas levaram Paulo para esse teatro e começaram a discutir com eles lá. Né? Isso está nos versos seguintes, nós vamos ver isso nas próximas pregações. Mas olha que interessante, né? Um dia de confusão nesse grande teatro, né, nos mostra o desespero de um sistema religioso ameaçado. Assim como Paulo fez quando ele expulsou aquela mulher adivinha, expulsou o demônio que estava nela, e os senhores daquela mulher ganhavam dinheiro com as adivinhações daquela mulher. Paulo vai e expulsa o demônio, eles ficam revoltados. Um sistema religioso foi ameaçado novamente. E nós temos aqui uma sala de aula, a escola de Tirano. Um local pequeno, onde o evangelho foi pregado e ensinado. E toda a Ásia recebeu o anúncio e o testemunho de Jesus Cristo. Então, o reino cresceu não num palco. O Senhor não precisa de uma plataforma. O Senhor não precisa de um teatro. Ele não precisa de igrejas imensas, auditórios. O Senhor precisa de uma sala de aula, pessoas sentadas, escutando a palavra de Deus, e uma pessoa explicando, abrindo e lendo e ensinando os ensinos de Jesus Cristo que nós temos hoje, que é a nossa Bíblia. Então ele usou uma sala de aula simples, um local pequeno, durante 2 anos. E dali surgiram muitas igrejas, o evangelho cresceu, o nome de Jesus foi anunciado, né, e as pessoas foram salvas. Então esse é o reino de Deus, é o avanço pela sua palavra. O Espírito Santo alcança o coração das pessoas quando nós pregamos fielmente as Escrituras.